Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você seja abençoado nesta noite com a palavra do Senhor, amém? Hoje é dia de você aprender a vencer oposições. Quais são os tipos de oposições que você tem enfrentado? E é dessas coisas que nós vamos falar um pouco hoje, ok? João capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vou ler novamente. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Pai, te agradeço por esse tempo, pelo dia, pela vida que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor permitiu nós estarmos vivos, respirando. Mais um dia, Senhor, que a tua misericórdia se renova. Fala conosco através desta palavra, que nós sejamos ministrados no teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Primeiro você precisa entender o que significa a palavra oposição. Às vezes a gente fala, tá uma oposição, né? E aí a gente não tem o entendimento do que é a palavra oposição. Oposição é, em primeiro, ato ou efeito de opor ou de opor-se. Então, algo que você se impõe ou algo que está se impondo contra você. Oposição significa, em segundo lugar, impedimento. Você está vivendo possíveis impedimentos. Terceiro, incompatibilidade. Então, oposição é incompatibilidade. Então, a gente não vê aí no cenário de futebol, no cenário da política, no cenário social, né? Qual é a oposição do rico? É o pobre, e aí por aí vai. E a oposição também significa resistência. Então, o despreparo, muitas vezes para enfrentar oposições, geralmente pode afetar a sua produtividade. O senhor está falando, o senhor está dando palavra de coach? Não. Você precisa ser produtivo na sua qualidade de vida, você precisa ser produtivo na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender como as oposições se levantam para se opor à sua produtividade, ao seu sucesso. Então, como é que esse cenário, se você pegar o que eu vou falar agora, e entender exatamente isso, é o que acontece no mundo inteiro. É o que acontece em todas as fases da vida. Desde pequeno, escola, a juventude, fase adulta, fase madura, velhice, sempre nós vamos enfrentar coisas assim. Primeiro, quais são elas? Aquilo que gera instabilidade nas suas opiniões. Então você tem gente que fala assim, eu não estou nem aí para o que pensam que falam. Né? Mas, se você é uma pessoa perfeccionista, você vai, de certa maneira, ficar instável com alguém de ter falado alguma coisa. E principalmente pessoas que você olha e acabam te incomodando. De repente, porque tem o mesmo potencial que você tem, ou tem alguma coisa na vida dessa pessoa, dessa família, enfim, em alguém que acaba gerando instabilidade nas suas opiniões. Olha isso que diz na Bíblia. Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 4, diz assim: vendo, pois, o povo que Moisés demorava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que Deus nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe
terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então esse primeiro caso é que Moisés estava no monte falando com Deus, Deus dando instruções a ele para o seu povo, o povo que ele estava conduzindo, tirando do Egito, e eles, por a falta, a ausência da palavra, a ausência da presença, ou seja, a ausência dele no meio do povo, gerou instabilidade nas opiniões. E Arão foi um homem que não se opôs. Ele, tá bom, o que vocês querem? Vocês querem um Deus? Tá, dá o ouro que vocês arrancaram dos egípcios, dá o ouro que vocês ganharam de lá, nós vamos fazer um bezerro de ouro e vocês adoram esse Deus aí, que vocês dizem que é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, muitas das vezes, as pressões de impedimento, de resistência, de oposição, ela vem em você para você mudar de opinião. Principalmente quando você é uma pessoa que está acostumada a viver um padrão de vida em todas as áreas, e esse padrão começa a ser afetado. E aí você começa a mudar. Será que realmente é isso? Será que é aquilo? E tal. Nós temos um grupo do trabalho que eu faço parte, do dia a dia, e aí estava aquela discussão e tal. Um que foi preso no hospício, o outro que tentou se matar. A loucura dos caras. E não sei o quê. Ah, eu não aguentei. Eu falei assim, isso aí, ó, é falta de Deus. Ah, para que eu falei isso? Falta de que Deus, o quê? O que importa é minhas contas pagas. Você só está vivo porque Deus quer. Aí, que Deus não existe. Eu falei, então tá bom. Todo ateu criou uma sua própria religião. E aí, o Espírito Santo falou assim, não entra na discussão, porque quem me ama, o mundo odeia. E aí a Bíblia fala que o mundo vos odeia. E aí vai, não sei, aí me chamaram no privado, e não sei o quê, e não sei o que lá. Aí eu, em espírito de oração, falei, Deus, me dá uma palavra para desmontar essa estrutura. Eu disse 3 frases. Eu disse 3 frases. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou levantar cedo, eu vou orar. Se Deus é Deus, Ele vai me ajudar. Se não é Deus que está falando comigo para falar com você, o meu resultado vai ser ruim, o seu vai ser excelente. O que aconteceu? Meu resultado foi excelente e o dele foi péssimo. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Você não apareceu hoje no grupo? Não sei o quê? Estou em depressão. Então, a oposição, porque nós estamos num mundo hoje que as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Eu falo, queira você ou não, eu falo no grupo, engula você ou não, a minha verdade é essa. Aconteceu isso comigo, eu tomei essa posição e Deus me abençoou. Ponto. Acredita você ou não, creia você ou não, aceite você ou não, essa é a minha realidade. Aí só vê os pessoal chamando no privado. Pede por Deus lá por mim, eu estou precisando. Até então era um leão no grupo, mas no privado é um gatinho. Então, se você não aprender a se opor, defender o que é seu, defender a ideia que Deus colocou na sua mente, defender aquele sentimento que Deus colocou, você vai ficar na mão do bezerro de ouro. Ou seja, Arão, que Deus havia colocado para ser sacerdote sobre o povo, acabou sendo rendado por uma palavra e cedeu pela pressão. Levante sua mão e diga assim, eu não vou ceder às pressões. Fala. Então, a primeira coisa que a oposição ela tenta gerar instabilidade na tua opinião. A segunda coisa, o que ele faz? A oposição tenta te levar à desistência de coisas, projetos e planos importantes que Deus colocou para você viver e realizar. Olha o que diz Número capítulo 13,
Versículo 27 a 29, depois de 31 a 33. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens, versículo 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais do que nós. Aí, versículo 32 fala: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Deus falou: vai lá, espia a terra. Deus só perguntou para querer saber se a terra era boa. Tá? O que está dentro de você, aquilo que está formando dentro de você, você vai olhar positivamente ou negativamente. Olha só, eles foram espiados, sim ou não? Sim. Aí trouxeram aqui o fruto, dizendo o quê? Que a terra é boa. Mas estão dizendo: olha, não vale a pena. Se Deus havia prometido que daria a terra a eles, que daria o lugar a eles, agora sabe por quê? Que naquela época que eles falaram, tinha gigantes, tinham homens terríveis, porque eram para eles terem saído do Egito e percorrido um tempo de 40 dias. Mas no meio disso tudo, eles começaram a questionar Deus, começaram a desobedecer Deus, e olha que Deus havia feito. Irmãos, imagina você, se Deus hoje aqui aparecesse, e abrisse esse teto aqui e descesse uma coluna de fogo, a pessoa mais doente possível do nosso meio fosse curada. Alguém morto que trouxesse alguém dentro do caixão aqui, e a pessoa ressuscitasse, saísse andando e falando. Era bonito de ver? Assustadoramente é maravilhoso de ver. Tudo isso Deus fez. Não isso, Deus fez muito mais. Fez o mar abrir, passarem de pés enxutos, cair comida dos céus, brotar água da rocha. Não era o suficiente para acreditar. Lá tem gigante, tem um monte de oposição por causa da nossa desobediência. Porque enquanto eles estavam guerreando com Deus, questionando com Deus, com saudade da cebola, do pepino, dos abrolhos, porque não importa estar escravo, o importante é não faltar. Não faltar comida, não importa o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família. A barriga está cheia, a conta está paga, então está tudo certo. Não importa se tem vício, não importa se tem bebida, não importa se tem droga. Está tudo certo, está lá. Mas estava lá o quê? Uma oposição impedindo de caminhar e andar. E aí o que eles fizeram? Começaram a falar assim: não tem como entrar lá. O que era pior, irmãos? O gigante da terra ou ficar escravo na mão de Faraó, apanhando todos os dias? O que era pior? Para eles, o gigante. Então, você precisa entender, quando Deus te coloca em algo para você ver, para você enfrentar, para você guerrear, olhe o resultado positivo no final. Não observe os processos. Bicho, olha, eu aprendi uma coisa que a Bíblia me ensinou. Carne e sangue não é espírito. Por isso que a guerra na sua vida é grande. Porque a sua carne, o seu sangue, a sua alma, ela luta constantemente. O seu espírito luta constantemente para que a tua alma se perca. E uma das coisas que te faz andar de cabeça erguida é você ser oposição a tudo aquilo que o inimigo está falando a seu respeito. Como que você pode
desacreditar nisso aqui, que é vivo e eficaz, e acreditar naquele que é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Aí um dia Deus falou assim, sabe por que as pessoas acreditam mais na verdade do diabo do que mais na mentira do diabo do que na verdade minha espiritual? Eu falei, não, porque as pessoas têm uma cultura. E qual é a cultura das pessoas? Mentir. Já viu aquela frasezinha? Vou te contar uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Mentira é maligno. E quem é o pai da mentira? Quem é, irmão, o pai da mentira? E quem mente e que tem costume de mentir e tem o hábito de mentir se associa ao pai. Então, todas as vezes que você ama mentir, ama enganar, você está se colocando como filho do pai da mentira. Então o Senhor está falando, nada vai te levar à desistência das coisas, dos projetos. Deus falou assim, o que tem lá? Tem gigante? O mesmo Deus que abriu o mar, que mandou 10 pragas, não tinha poder para destruir meia dúzia de gigantes? Irmão, aí que está. Eles só viam o que estava dentro deles. Eles não viam o que estava fora. Deus tirou, então, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram da escravidão, mas ainda eles estavam presos de forma cativa dentro de si. Eu repreendo isso da sua vida hoje, em nome de Jesus. Essa oposição vai cair por terra hoje. Você crê nisso, em nome de Jesus? E em terceiro lugar, a primeira, então, recapitulando. O despreparo para enfrentar oposições gera instabilidade na tua opinião. Segundo, te leva muitas vezes à desistência dos projetos e planos importantes de Deus para você. E agora em terceiro, cria um estresse para que você jogue tudo para o alto. A oposição, quando você não sabe enfrentar, ela vai criar em você um excesso de esgotamento para que você queira jogar tudo para o alto. Então, Êxodo, olha o que diz lá. Êxodo 14, de 9 a 12. Olha o que diz. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que coisa interessante, né? O mesmo Deus que eles viram abrir o mar, fogo na tenda, no arraial, tanto inimigo que eles viram vencendo, não era suficiente, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Sabe por que você tem dificuldade muitas vezes de acreditar no que a verdade espiritual fala a teu respeito? É porque você não tem intimidade com a verdade. É porque você tem intimidade com os fantasmas do dia a dia. É que você está acostumado a aprender a ser uma pessoa previsível para o inferno, previsível para o inimigo. Ele sabe que se fizer tal coisa, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai descer a ladeira abaixo e vai voltar tudo na estaca zero. Deus está falando para você hoje, você precisa ser a oposição contra o inferno. A Bíblia fala, sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa vencer, você precisa entender.
O nosso Deus não mudou. E eu declaro na sua vida hoje, em primeiro lugar, nós denunciamos o que tira, o que gera a oposição em nós. Repetindo novamente, tira, deixa você instável, com uma instabilidade de opinião. Parece que, será que Deus mudou? Será que Deus não está mais comigo? Será que Deus não isso, Deus aquilo? Diz que nesse grupo aqui, haviam 2 homens, e eles se chamavam Josué e Calebe. E no dia que Deus cumpriu a promessa na vida deles, passaram-se alguns dias, e os dias sabe quantos foram? 40 anos. Diz que quando ele toma posse da promessa, ele estava como a primeira vez que havia recebido a palavra. Eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Saia daqui hoje por esta porta, quando terminar o culto, com uma perspectiva de vida diferente. Porque o nosso Deus é responsável por aquilo que Ele fala. O nosso Deus é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se coloca no ambiente da palavra dEle. Declare a palavra de Deus sobre a tua vida todos os dias. Vai, está com dificuldade? Vai com dificuldade. Está com oposição? Vai com oposição. Porque ninguém joga pedra em árvores que não tenham frutos. Ninguém vai atacar algo que não seja. O inimigo só ataca, o exército só ataca a oposição inimiga. Você está sendo atacado, então levanta, glorifica, agradeça, porque é um Deus que você faz parte do seu exército, que nunca, nunca, nunca em toda a sua história perdeu uma só batalha. Parece que ele está quieto, parece que ele não está nem aí, mas na hora que ele se levantar, o leão de Judá vai rugir e vai trazer a vitória sobre a tua vida. Então eu quero declarar, aleluia, essa palavra. Primeiro, tenha plena confiança nos seus projetos e sabedoria dele para efetuar aquilo que será no tempo certo da tua vida. Eu vou dizer de novo, tenha plena confiança, plena confiança, plena, toda aí, todas as nações estão brigando, um se levantando contra o outro, um canal fechou, outro abriu, é uma loucura, então disputando quem tem mais arma. No fim, todo mundo vai se virar contra todos. Mas há um Deus que é fiel, que não se vira contra nós. Amém, irmãos? E eu declaro essa palavra: tenha plena confiança no projeto e na sua sabedoria. E Ele efetuará o seu plano no tempo certo. Mas qual é o tempo? Está demorando tanto? Você está se preparando para receber? Você vai viajar no próximo feriado sem dinheiro? Você vai dormir na calçada? Não, você prepara dinheiro, separa dinheiro. Você prepara o lugar que você vai morar, você reserva, leva dinheiro para comida, leva um dinheiro a mais se tiver alguma emergência e conta com um momento de alegria. Você viaja para a praia, esperando que vai chover e trovojar? Você confia no tempo e não vai confiar em Deus? Sabe o que é engraçado? Você entra no restaurante para comer, não ora a comida que serve e confia no cara que fez a comida, você não sabe nem quem fez. Você entra dentro de um carro, de um ônibus, de um avião, põe o cinto, não sabe nem quem é o piloto e você confia. Agora, esse que escreveu, o Todo-Poderoso, que é o dono de todas as coisas, que controla tudo, você não vai confiar? Confia, tenha plena confiança, porque Ele é fiel. Segunda coisa, o conselho para você vencer a oposição: não se abale e persista no deserto pelo sucesso. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Tem um empresário nos Estados Unidos, que quando eu cheguei lá, eu fui ler a história. O cara, ele vende coxinha e asinha de frango e um molhozinho barbecue. Ele fatura, por ano, 40 bilhões de dólares. E no dia que ele apresentou, não é o KFC não, é uma outra marca lá. No dia que ele apresentou o plano, dentro da faculdade de gastronomia, de engenharia de alimento, de empreendedorismo, fala: você é louco, você é um retardado. Você acha que franguinho, asinha, com molhinho barbecue,
Você acha que vai vender? Não vende nada. E aí todo mundo abandonou. Olha a história. Todo mundo abandonou. Quem ficou do lado dele? Um cachorrinho labrador. E aí ele começou a trabalhar, veio uma grande recessão na sua época, e a única coisa que tinha para comer, o que era? Coxinha e asinha. E ele prosperou, e o nome da rede dele é o nome que o cachorro tem, que morreu, que era o fiel do lado dele. Hoje o cara é um bilionário, e os que riram da cara dele são hoje os funcionários dele. Eu quero declarar uma coisa para a tua vida. Estão rindo de você? Estão dizendo que você está isso, que você está aquilo? Fica firme, seja fiel pelo sucesso, porque a virada vai acontecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Não se abale. Não se abale. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que Deus falou. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que a palavra fala. E ponto final. Terceiro, aprenda a renovar todos os dias a sua esperança. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E eu declaro essa palavra sobre você. Eu declaro essa verdade sobre a tua vida. Vão olhar para você, vão falar: como é que você aguenta? É porque eu tenho uma palavra que me dá alegria todos os dias. E essa palavra, ela é fiel. E ela é, aleluias, a palavra, como diz muitos que eu vejo, é prego de ponta virada, martelo batido em prego de ponta virada. Deus falou e está falado e vai acontecer. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Vença as oposições. Vença. Quem paga aluguel aqui? Levanta a mão. A oposição. Você paga todo mês? Você paga luz? Você paga internet? Você tem um sonho de comprar um iPhone? Está lá esquinguelando, economizando. Você não tem tantas coisas? São as oposições que você vence. Você acorda devendo. Virou o mês, zerou. Já acorda devendo de novo. Começou o mês, você tem uma oposição chamada contas. Você tem uma oposição, você não nasceu em berço de ouro. Até para ser rico dá trabalho. Para administrar, para multiplicar, para não perder. A nossa oposição nos melhora. O que vem contra você te melhora. Você tem que entender, você não é um patinho feio. Você não é uma pessoa, como muitos falam, tem gente que fala lá fora, lá, que a pessoa ela diz que ela é isso, que ela é aquilo. Vou nem repetir para não potencializar. Você não é nada daquilo que o mundo fala. Você é uma pessoa que Deus escolheu para vencer. E você vai vencer dentro da sua realidade. Você amém? Posso ouvir amém? Diga amém. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Aleluia. Tem que levantar às 6 da manhã. Deus te deu emprego. Eu tenho que pegar o busão. Você tem dinheiro para não andar a pé. Eu vou enfrentar o chefe. Você tem uma porta de emprego. Como é difícil. Nada vai ser fácil. Mas saiba de uma coisa. No final do mês o lerite chega. No início do mês o Pix do VR cai, do VA cai. Você paga só. Não tem coisa melhor do que deitar a cabeça no travesseiro com a conta paga. Você não sabe o que é pagar um aluguel caro numa igreja dessa. Não sabe manter a estrutura. Irmãos, quando a gente consegue, Deus ajuda, toca no coração das pessoas e as pessoas contribuem. A gente não faz campanha financeira, não faz nada. A gente acredita que as pessoas têm essa consciência. Eu dou um valor à igreja. Eu não dou dinheiro, eu dou uma oferta porque Deus tem sido bom para mim. A gente paga as contas, paga a internet, água, luz, IPTU e vai pagando. E quando eu mando o Pix para a dona, para o imóvel, quando eu pago, irmãos, parece que saiu um container lotado de aço das minhas costas. Eu durmo, eu descanso. E aí quando acordo no dia seguinte, o peso começa a aumentar, porque tem o próximo mês para pagar.
Mas é um desafio. É uma oposição que vem para me desanimar. Quantas coisas não vêm para você desanimar? Se você pudesse amanhã não levantar para trabalhar, você ficaria na cama? Claro. Hã? Então hoje, você precisa aprender uma coisa. Haverá dias ruins? Sim, quem sabe você está vivendo agora. Mas eu declaro, haverão dias melhores. Haverá dia melhor. Os dias serão melhores na sua vida. Eu declaro isso sobre você, sobre a sua casa. Sua semana não foi boa, a próxima vai ser. A sua semana não foi boa, a próxima vai ser boa. Não tem todo. Por que Deus permite essas? Você saber que você não depende de nada disso, você depende da mão de Deus. E se Ele pôr a mão, tudo vai bem. É isso que Ele quer te ensinar. Dependa de Deus. Faça a sua parte, trabalha, rala, busque, sacrifica essas coisas para buscar sonhos. E a mão de Deus estará sobre você em nome de Jesus. Então, vença a oposição do desânimo. Vença a oposição de todas as coisas que querem te paralisar. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Mais uma quinta-feira estarmos na tua casa. O Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui. O Senhor sabe cada um de nós como estamos aqui, Senhor. Mas muito obrigado porque a tua palavra nos renovou hoje. A tua palavra nos edifica, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos santifica, a tua palavra espedaça, Senhor, as oposições. E eu quero, Senhor, colocar, Deus, sobre o teu povo, sobre a vida deles, esta palavra, a autoridade para vencer a oposição, a autoridade para vencer todo o mal, que eles sejam como Josué e Caleb, que eles sejam como o próprio rei Davi, que eles sejam como os vencedores, os heróis da fé que a tua palavra fala, que eles vençam, Senhor, e sejam cada dia mais, ó Deus, pessoas que entendam que o melhor do Senhor sempre está por vir. Ó, que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Como Pai, o Senhor tem prazer em nos agradar. Como Pai, o Senhor tem prazer em trazer, ó Pai, o melhor da terra para nos abençoar. Ó Deus, a melhor coisa é te obedecer. A melhor coisa é te ouvir, porque nós teremos melhores dias na terra no meio dessa guerra, no meio dessa turbulência. Ó Deus, o que está acontecendo no mundo? Nós estamos no Brasil, uma terra, Deus, com todas as dificuldades, uma terra que não tem guerra, uma terra, Senhor, que não tem bombas, ó Deus, explodindo em todos os lados. Senhor, o Brasil é uma terra abençoada, ó Deus, então ensina o teu povo a enxergar o lado bom daquilo que nós temos, ó Pai, para que eles vivam dias melhores. Eu repreendo todo o negativismo, eu repreendo toda a tristeza, todo o pessimismo, toda a negatividade, Senhor. Nós vemos as pessoas do mundo, chega sexta-feira, ficam animadas para gastar o seu dinheiro na farra, na prostituição, do vício. Ah, Deus, quantas vezes nós vemos pessoas chegando no final de semana na igreja com a cara de cansado, com a cara de triste, com a cara, oh Deus, parecendo um fracassado. Eu repreendo esse espírito maligno, porque a alegria tua é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Senhor, eu declaro, Senhor, aleluias, que eles tenham, ó Deus, o rosto como o sol que brilha. Oh, que eles tenham, ó Deus, a autoridade de uma igreja mais que vencedora na autoridade do teu nome. Eu abençoo os teus servos, eu declaro a vitória em nome do Senhor Jesus para cada um deles, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém, amém. Aleluias, aplauda ao Senhor, amém. Oh, aleluias, amém. Oh, aleluias. Pega esse envelope que está na sua cadeira. Eu estava vendo um canal do YouTube de desenhos animados antigos. E aí tem o Tom e o Jerry, né? Aí o Tom, ele estava com o esparadrapo assim no olho, assim, puxando para trás, porque ele estava morrendo de sono. Né? Hoje eu levantei assim. Se eu pudesse, eu nem sairia hoje da cama, né? Nem de casa, da cama. Só ia levantar, comer alguma coisa e voltar. Tão esgotado que o corpo está. Ah, irmão, mas quando eu penso que eu tenho um altar, que eu tenho um dia para vencer, é um negócio que me chuta a canela, assim, vai, acorda, e não tem, é mais forte do que eu. Quem tem filho aí? Quantas vezes o teu filho amanheceu doente? Quantas noites você passou acordado para amamentar o teu filho? Você está com aquela olheira, duas rodelas de beterraba no olho. Né?
noites em claros, noites e noites em claros, quando não é um pet, passa noites em claro por causa de um animal, por causa de um filho. O que nós não vamos fazer em busca daquilo que Deus tem para nós? Deus tem o melhor para você, pode acreditar. O melhor de Deus está por vir. Você crê nisso em nome de Jesus? Todo dia tem um dia, todos nós, melhor dizendo, temos um dia mau. É só uma chuva, vai passar e Deus nos dará a vitória, amém? Pega o seu envelope nas mãos. Deus tem sido bom com você? Deus tem te abençoado? Tem te dado saúde para trabalhar? Deus tem permitido você conquistar? Deus tem permitido você escrever histórias diferentes todos os dias na tua vida? Então Davi fala, que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito. O que nós podemos dar é impagável, é incalculável, mas nós damos aquilo que nós podemos. E aquilo que nós damos tem um sentimento de gratidão. Então agradeça a Deus, levante seu envelope, porque o pão não falta na sua mesa. Agradeça a Deus nesta noite, porque a saúde não falta para trabalhar. Você vai ter uma cama para deitar hoje. Você vai ter uma casa para voltar. Ah, é alugada, mas você tem uma casa para voltar. Você tem uma mesa, uma cadeira, você tem alimento. Ah, mas só tem arroz, feijão e um ovo. Você tem um arroz, feijão e um ovo. Tem muita gente que nem isso tem para comer hoje. Ah, mas só tem nem miojo. Tem gente que não miojo tem. Ah, outro dia eu estava num lugar, um menino chorando. Eu vi que ele estava com a barriga lá no fundo, de fome. Me deu uma dó, não tá de levar para casa. Eu não posso fazer isso. Aí fui lá, paguei uma comida para ele. Ele comeu assim uma marmita grande. Em 3 minutos, engoliu, deitou no cantinho assim, se cobriu, agradeceu a Deus e voltou a dormir. Oh, você tem casa, você tem tanta coisa, pelo amor de Deus, agradeça a Deus, porque Ele é fiel na sua vida e não vai te desamparar. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela oferta, pela contribuição que cada um tem colocado na tua casa. Que teu Espírito Santo, Deus, conduza eles, ó Pai, para dias melhores e vitoriosos. Que nunca falte o pequeno e nem o grande. Que o Senhor venha sobejar, dando a eles os sonhos mais escondidos, ó Deus, que possa dignificar o seu nome. Eu abençoo cada dízimo e oferta na tua casa e declaro a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluias. Na tela tem o número do Pix, na parede o QR Code e aqui no gasofilar, se você tem a oferta orgânica em dinheiro, você pode trazer e depositar aqui. Amém? Glórias a Deus. Domingo nós temos a nossa celebração da família. E você deve estar conosco participando. Amém? Venha. Sábado nós vamos ter a nossa consagração a partir das 9 da manhã. Você precisa de oração? Então venha, porque vai estar um povo guerreiro de oração aqui. Não é muito, viu? Mas os que tem faz toda a diferença. Então venha, porque é o tempo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Lá fora, cantina, passa lá. Mais algum aviso? Não, só isso, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos orar. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Aleluia. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Que nunca falte alegria, paz sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Vai com Deus. Deus abençoe. Tchau.